Olá, pessoal. Essa é a segunda aula do módulo de Filosofia Política para o Enem. E hoje a gente vai dar uma olhada rapidinho nos filósofos medievais, enfocando em São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, né? Então vamos lá para a apresentação do nosso querido slide, para ficar tudo mais claro e tranquilo sobre o que é que a gente está tratando. A filosofia política medieval e a filosofia medieval como um todo é fácil de compreender no sentido de pensá-la como uma junção entre filosofia grega e o cristianismo. Ou seja, era preciso dar uma espécie de base racional para a doutrina cristã, para que o mundo que a gente poderia chamar de helênico, aquele mundo grego, aquele mundo romano, que foi fruto e que era herdeiro dos filósofos gregos da antiguidade, aceitassem algumas, como eles chamariam, verdades da fé. Porque, do modo como eles concebiam a doutrina judaico-cristã, os gregos não aceitavam, né? Não era algo que agradava a racionalidade grega. Então, os filósofos tiveram que quebrar a cabeça bastante para pensar em novos rumos, novos modos de tratar isso. E houve uma mudança significativa quando a gente vai pensar em termos do que era considerado uma pessoa boa, dá para dizer assim, um homem exemplar, uma pessoa exemplar para os gregos e uma pessoa exemplar para os medievais, né? As mudanças foram ocorridas principalmente no que a gente chama em termos de virtude. Então, enquanto para o grego, por exemplo, uma das virtudes principais é a prudência, a temperança, né? A modulação das suas emoções, o controle racional por sobre as emoções, para os medievais, as virtudes cardeais seriam a fé, a esperança e a caridade, ou seja, a fé em Deus, a esperança dessa promessa divina e a caridade, ou seja, um irmão a ver o outro como igual a si mesmo e a partir desse processo de empatia. Ou seja, é uma mudança radical, né, dessa construção do que é um ser humano, inclusive, né, quebra um pouco das hierarquias do que os gregos achavam do que era o humano, né? Então, não faz muito sentido falar, por exemplo, de escravidão, quando você pensa em caridade, né? Nesse processo, a fé acaba subordinando a razão. No primeiro momento, de uma forma mais radical, né, a fé, a razão, a filosofia era chamada de a serva da teologia, a espécie de escrava da teologia. E um dos grandes pilares desse movimento foi Santo Agostinho de Hipona. Santo Agostinho, né? Para quem não conhece a história dele, ele era negro, ele era um africano do norte da África. E a Igreja Católica embranqueceu ele nas imagens que vocês podem encontrar comumente. Santo Agostinho faz uma distinção, uma releitura, para ser preciso, da história. Ele tem uma espécie de filosofia teológica filosófica da história. E o que é que tem de interessante nisso, né? Enquanto os gregos, os romanos tinham ideia de um tempo cíclico, né, ou espiral, de que as coisas realmente voltavam, aconteciam novamente, e tudo isso vindo dessas lutas, essas antagonias dos deuses, Santo Agostinho reformula essa ideia de tempo a partir de um tempo linear. E, inclusive, um dos grandes questionamentos que entra para a história da filosofia a partir dele é sobre o que é o tempo. Ele questiona bastante o que é o tempo. Então, ele reformula essa noção de história. O tempo inicia lá na criação e vai até o Apocalipse, até a revelação de tudo, de como as coisas andariam. E nesse processo, o ser humano que já nasce com o pecado capital, que também é uma obra dele, né? Uma concepção teórica do Santo Agostinho, viria, né? O homem com essa tendência da alma dele a ir para as coisas da carne do mundo, né? Enquanto essa outra parte da alma dele, da alma que está encarregada da fé, né, tenderia a um outro reino. Então, o homem transitaria pelo mundo através dessa dualidade, enquanto o tempo todo
uma parte caminha para o que ele vai chamar da cidade dos homens, uma outra parte para a cidade de Deus, né? E como é que isso fundamenta, né? Para ele, os homens, a cidade dos homens é quando o homem preza por si e despreza a Deus, e a outra é o contrário. Quando o amor a Deus está acima de todas as coisas e o desprezo a si mesmo é posto em prática. Então, o homem que relega esse mundo como um mundo passageiro, entende que essa vida seria apenas passageira e que foca realmente nos critérios cristãos e na fé em Deus, ele seria iluminado, escolhido por Deus para seguir para a cidade dele, né? A cidade de Deus. Esse tipo de narrativa, se você olhar direitinho, de narrativa histórica que Santo Agostinho coloca, ela influencia, de uma forma brutal o que a gente chama e entende hoje como o cristianismo, né? Como noção histórica dentro do Ocidente, ou seja, a maioria dos seres humanos ocidentais que são cristãos lida com o tempo dessa forma, né? O tempo começou lá atrás, Adão e Eva e aquela coisa toda que todo mundo conhece, e que vai se acabar numa espécie de apocalipse e todo mundo, uma parte vai para um local, uma parte em outra. É a mesma narrativa que Santo Agostinho destinou a partir de uma releitura de eventos bíblicos, e ele tenta reforçar que algumas cidades estiveram derrocadas, como a própria Roma, justamente porque prezou pelos instintos mais carnais, focou nos homens e não olhou a Deus e caiu. Ou seja, ele faz uma releitura dos povos, os povos por que deram errado, por que deram certo, e justamente ele mostra como isso funciona através dessa dualidade da cidade dos homens e da cidade de Deus. Lógico, é um pensamento influenciado por Platão, são cidades ideais, né? E nesse caso idealíssimas, porque são pensadas de um pós-mortem, né? No sentido literal, a cidade de Deus, ela não seria algo viável na Terra da forma como a gente concebe uma política propriamente dita, né? E o outro cara muito especial para essa temática da política é São Tomás de Aquino, que na verdade não escreveu temáticas políticas. Ele estava preocupado com questões muito mais de justiça, né? E aí ele elabora uma espécie de hierarquia de leis. As leis humanas, né, seriam as mutantes e as mutáveis, contingentes. Ela seria o último patamar, né? E ela teria que ter uma espécie de fundamento. Qual era o fundamento para as leis humanas de governabilidade? Esse fundamento seria, primeiro, as leis naturais, aquelas que são ensinadas pela natureza, por exemplo, a lei da procriação, da autopreservação, no caso, como a gente está vendo, uma espécie de lei de direito à vida, deveria ser fundamental nesse sentido do São Tomás de Aquino, não simplesmente porque Deus disse, mas porque a própria natureza nos ensina. Ou seja, ele já parte para uma espécie de avanço para além do que a Bíblia está falando. A lei divina, ela está escrita, ela vem das Escrituras, então as Escrituras dizem o que nós devemos fazer e como governar e lidar com as leis da natureza e com as leis humanas, e as leis eternas teriam escrito no próprio universo, não seriam tão compreensíveis a partir simplesmente da racionalidade, exigiria fé, exigiria o esforço humano de chegar lá, né? E somente Deus conheceria realmente essas leis eternas, é a expressão da vontade dele. O modo como o mundo está organizado, os caminhos que seguem, seriam as leis de Deus. Né? Desse processo, São Tomás de Aquino retoma a ideia aristotélica de que o homem é um animal racional, mas que a família, o conglomerado da família dá origem ao Estado, e esse Estado ele só funcionaria adequadamente quando ele é organizado pela Igreja. Ou seja, a Igreja teria que ter uma espécie de... O monarca teria que ter uma espécie de iluminação divina para poder comandar bem o que os seres humanos devem ou não devem fazer. Então, num resumo geral, é isso. Né? Deixando bem claro que sempre, quando a gente olha num patamar, primeiramente, nos filósofos que a gente chama de patrística, que são os primeiros padres,
e um grande expoente é Santo Agostinho, a fé é realmente muito acima da razão. A fé, tudo, por exemplo, que for racional, que contradiga a fé, deve ser anulado. Mas, num período bem posterior, cerca de quase 1000 anos depois de onde vem Santo Tomás de Aquino, a fé e a razão precisam ser conciliadas, né? A fé é, é o máximo do esplendor da compreensão das coisas divinas, mas a razão também é um fruto de Deus. Então, os frutos de Deus não poderiam ser contraditos dentro dessa lógica. Portanto, a fé e a razão têm que estar organizadas, concatenadas. Lógico que a razão tem um limite para compreender determinadas coisas dentro desse pensamento, e somente a fé dá esse salto para a compreensão de verdades que vão além do mundo natural. Aí, nesse modo, se a gente simplesmente se organizasse enquanto seres humanos, não tivesse essa espécie de mentor para dar um norte para todo mundo, essa causa primeira, que a gente chamaria em Aristóteles, que guia essa noção da gente poder ser justo e feliz no mundo, ou seja, um monarca que obedece, que é temente a Deus e iluminado para poder governar, o governo dos homens também não daria certo, não seria muito eficaz. Portanto, fica a dica, quando a gente pensa em filosofia medieval, a gente tem que estar lembrando sempre dessa dualidade entre fé e razão. Isso vai aparecer na política, na ética, na estética, na teoria do conhecimento, em todas as áreas, literalmente. Porque o mundo medieval era assim. Os filósofos pensavam a partir dessa noção de Deus, de como defendê-lo, de como argumentar contra isso, contra os pagãos no primeiro momento, e contra defender a sua fé dos ataques dos filósofos posteriormente. Isso com o tempo ruiu, e a gente vai ver a partir das próximas aulas. Então, um abraço para vocês, fiquem bem e observem bastante esses tipos de conteúdo.